Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Irmãos, nós começamos ontem uma série de estudos que diz como é a casa onde Jesus mora. E o primeiro vídeo, que é de muita importância, se você não ouviu, pause agora esse vídeo, volte lá, escute aquela mensagem. É sobre o nosso coração, sobre a necessidade de render os nossos corações a Cristo, entendendo que é a obediência que traz para nós a vida de Cristo, né? A obediência à palavra dele. Não adianta a gente querer Cristo e não querer os seus ensinamentos, não adianta a gente querer Cristo e não nos sujeitarmos àquilo que ele nos ensina. Tudo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina é para que haja uma libertação espiritual na nossa vida. Então, as pessoas, é claro, né, têm o ímpeto de seguir o curso do mundo, tudo que há no mundo, tudo que é feito no mundo, tudo que as outras pessoas fazem, as pessoas querem fazer igual, os cristãos querem fazer igual. Mas nós precisamos nos atentar à palavra de Cristo para que a nossa vida seja transformada, para que o nosso eu seja negado e que sejamos mais parecidos com Cristo. Então, o primeiro vídeo vai falar um pouco sobre isso, né? E hoje, então, eu quero dar continuidade a isso. Este vídeo, meus irmãos, eu vou falar especificamente do papel da mulher. Mas olha, não é importante apenas que a mulher ouça, é importante que todos ouçam, né? É importante que os filhos ouçam, é importante que os maridos ouçam. Nunca no sentido de pensar em como a mãe ou como a esposa deveria agir dentro de casa para que a casa tenha Jesus Cristo como Senhor, para que a casa tenha paz. Nunca nesse sentido, porque assim, irmãos, nós precisamos entender que a paz no nosso lar, a paz no meu lar, vou falar assim que vai ficar mais fácil de entender, começa pela minha obediência, né? A minha sujeição à palavra de Deus, ao reino de Deus. Então, a minha posição dentro da minha casa vai levar a minha casa à bênção de Deus, tá certo? Então, entendam assim, irmãos, a bênção é a colheita, certo? Porém, para que haja uma colheita, é necessário que haja primeiro um semear. E esse semear é a minha posição com Cristo, a minha posição de obediência, que vai trazer lá na frente a bênção de Deus. Sem a minha obediência, o meu lar não será abençoado. É isso que nós precisamos entender, porque muitas vezes a esposa olha para o marido e pensa assim: o meu lar não é abençoado por causa dele, porque ele faz isso de errado, aquilo outro. E não é assim. Eu vou ler para vocês um texto aqui daqui a pouquinho que vai mostrar que não é assim a coisa. Muito bem. Então, nós precisamos entender que a paz no lar começa pela nossa própria posição. Eu vou ler primeiro aqui um versículo que está em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14. Ele é muito conhecido, você provavelmente já ouviu, já leu. Diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Muito bem. Então eu quero dizer para vocês a respeito dessa primeira parte do versículo onde diz: porque o amor de Cristo nos constrange. E aqui nós podemos entender que, olhando para Cristo, nós somos constrangidos por seu amor. Olhando pela palavra de Deus, nós somos constrangidos pelo seu amor. Não é assim? Mas, irmãos, mesmo dentro de nossas casas, tem pessoas que não leem a Bíblia. Tem pessoas que não têm comunhão com o Senhor Jesus Cristo.
E quem é que vai mostrar o amor de Cristo para eles? É você, sou eu. Então essas pessoas, elas precisam ser constrangidas pelo amor de Cristo, mas vendo o amor de Cristo em cada um de nós. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que por muito tempo eu demorei para aprender essa lição, mas como o Senhor Jesus Cristo tem me ensinado, eu quero aqui compartilhar com vocês, porque nós precisamos nos preparar, nós precisamos abençoar as nossas famílias, ser os abençoadores dentro de casa, para que a palavra de Deus, para que o reino de Deus seja estabelecido nas nossas casas, para que a gente venha ganhar os nossos familiares para Cristo Jesus, né? Então vamos lá. Eu quero então mostrar a vocês um texto que está na carta de 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 1, onde diz assim: Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Então aqui, irmãos, está falando a respeito da sujeição da mulher para com os maridos, né? O mundo hoje prega totalmente o contrário. E as mulheres querem ser modernas, as mulheres querem trabalhar fora, querem trazer dinheiro para dentro de casa, querem fazer várias coisas, né? Nada disso é ruim, irmãos. O que é ruim é quando a mulher passa a querer dominar. Isso é que é ruim. É quando a mulher passa a querer mandar dentro de sua casa. Porque, irmãos, a mulher tem a capacidade de, com suas palavras, com sua boca, destruir o seu relacionamento. Toda mulher que manda em casa vai destruir o seu relacionamento, tá certo? Por quê? Porque ela não está sujeita à ordem de Cristo, aos mandamentos, aos ensinamentos de Cristo. E isso simplesmente dá legalidade para o inimigo destruir a sua casa, tá certo? Então, quando nós aprendemos pela palavra de Deus algo, é para que o inimigo não tenha poder sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, sobre os nossos cônjuges, tá certo? Então, irmãos, a mulher que tem dificuldade com isso, que tem dificuldade, mas eu não queria falar, mas eu acabei falando, eu não queria mandar, mas eu já sou mandona por natureza. Olha, você precisa orar. E nessa oração você precisa clamar a Jesus Cristo que transforme a sua vida, que lhe traga obediência, que lhe traga sujeição. Irmãos, esse assunto é muito sério, porque o mundo bate muito forte contra isso. Mas eu posso dizer a vocês que o papel da mulher não é ensinar o seu marido. O papel da mulher é orar para que Deus dê a direção ao seu marido e simplesmente se sujeitar. Por quê? Porque Deus vai dar a direção para ele. Mas se você ficar querendo controlar o seu lar, você vai acabar destruindo isso. Se você ora para Deus dar direção para o seu marido, então acalme o seu coração e espere, porque Deus vai fazer. Amém? Irmãos, eu sei que, de acordo com aquilo que a gente tem ouvido no mundo hoje, essa palavra é chocante, é muito forte, né? Mas, irmãos, isso é palavra para discípulo, para aquele que quer seguir a Cristo, para aquele que quer negar o seu eu e seguir a Cristo, tá certo? Só que assim, irmãos, enquanto nós estamos na obediência à palavra de Deus, nós temos também proteção de Deus, tá certo? Não é à toa que uma família é protegida quando as pessoas que estão ali envolvidas obedecem a Cristo, tá certo? E isso, irmãos, pode começar pelo exemplo de um. Então, assim, você tem a oportunidade, você tem o privilégio de conhecer esta palavra
para que você seja o exemplo dentro da sua casa. E assim como diz aqui, olha, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Então, mulher, quando você exerce, quando você pratica as palavras do Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos dele, você está trazendo para a sua família uma oportunidade do seu cônjuge ser transformado. Não apenas o seu cônjuge, mas também os seus filhos. É isso que o apóstolo Pedro está nos ensinando aqui. E aí ele diz assim: considerando a vossa vida casta em temor. Irmãos, muitas coisas nós podemos falar aqui a respeito de uma vida casta. Mas o que seria essa vida casta? É uma vida cheia de virtudes, uma vida pura. Então, a mulher é chamada para isso. Não importa se ela fica dentro de casa, se ela trabalha fora, mas o que importa é o testemunho que essa mulher vai dar ao mundo, mas também dentro de casa, né? Muitas pessoas se preocupam com o testemunho lá fora, mas irmãos, a sua família prega o evangelho também. O testemunho da sua casa prega o evangelho também. A sua casa é uma casa calma, é uma casa que tem a proteção de Deus, que tem a bênção de Deus, as pessoas verão isso. E quando notarem isso, vão perguntar para você: qual é a diferença? O que está na sua casa que faz tanta diferença? E você então vai dizer que é Cristo Jesus que está como Senhor da sua casa. Talvez hoje não seja assim, mas você pode dar o primeiro passo na busca de que o Senhor Jesus Cristo seja o Senhor da sua casa, buscando transformar a sua vida, se submetendo aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, por exemplo, o que nós podemos falar a respeito de uma mulher virtuosa, né? Uma mulher que vive uma vida casta. É uma mulher que no seu traje não fica mostrando, né, aquilo que é do seu marido, porque a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios 7 que o corpo da mulher é do seu marido e o corpo do marido é da sua esposa. Portanto, ela não precisa ficar mostrando a sua beleza lá fora, né? Uma vida casta é a vida de uma pessoa que, sabe, não tem aquela grande necessidade de cuidar de sua própria aparência, no sentido de, sabe, chamar atenção. Não, antes, pelo contrário, ela busca aquilo que é de dentro. Irmãos, tudo isso, sabe, maquiagem, andar bonita, não é uma coisa ruim. Porém, quando você coloca isso em primeiro lugar na sua vida, isso se torna muito ruim, porque você esquece de que lá dentro é que é mais importante. Você precisa cultivar dentro de você o reino de Deus, né? E isso, irmãos, vai ser uma coisa muito melhor, muito maior, vai trazer um brilho para o seu rosto, vai trazer algo muito diferente para a sua vida. E não vai haver necessidade de você se produzir toda, né? De você se colocar assim, nossa, com a melhor roupa, com a roupa da moda, enfim, essas coisas vão ficando cada vez mais para trás. Outra coisa que eu gostaria de dizer aqui também é que a mulher que tem as virtudes de Cristo, ela não é uma mulher perdulária, uma mulher que gasta à toa, né? Ela é uma mulher contida, não é, claro, uma pessoa que é miserável, né? Vamos dizer assim, que tudo fica guardando e segurando, mas é uma pessoa com temperança. Tem mulheres, irmãos, que não fazem questão em economizar um pouco, em trabalhar ali, por exemplo, nas suas tarefas de casa, em trabalhar com um pouco, enfim. E tudo isso faz o quê? Tudo isso vai gerar uma sobrecarga sobre o seu esposo, porque você vai fazer com que o seu esposo tenha que trabalhar mais, né? Então, quanto mais ele trabalhar, mais ele vai trazer dinheiro para dentro de casa, não é assim? Porém, irmão, se você
tiver sabedoria no uso das suas coisas, tiver sabedoria em como comprar as coisas, né? Você vai estar agradando o seu esposo e aliviando o peso sobre a vida dele. Então, a esposa que é virtuosa, ela trabalha no sentido de ajudar o seu esposo. Ela não trabalha no sentido de ser uma adversária para ele. A mulher que tem virtudes, ela desperta a admiração do seu marido. Então, é um excelente testemunho de Cristo quando a mulher tem a sabedoria de querer agradar o seu esposo, de querer ajudá-lo em todas as coisas. Então, o que a mulher precisa fazer? A mulher precisa literalmente estudar o seu esposo para saber onde ele precisa de ajuda, né? Nós vamos falar do marido também mais à frente, mas nesse vídeo eu quero me basear aqui no que a mulher pode fazer. E aí, a partir do versículo 3, vai dizer assim: o enfeite delas não seja no exterior, no frisado dos seus cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestidos. Irmãos, por que o apóstolo Pedro está falando isso? Os nossos maridos querem ver uma esposa bonita? Querem. Só que se você basear a sua vida, a sua relação apenas na sua aparência, a sua relação vai se quebrar. Vai ter uma hora que vai se quebrar. A mulher precisa ser muito mais do que uma mulher bem arrumada. Ela precisa ser muito mais do que uma mulher que vai lá no cabeleireiro, que tinge, que faz escova, que isso, que aquilo. Ela precisa ser muito mais do que isso. Para que o seu casamento tenha uma longevidade, você precisa semear dentro do seu casamento as sementes que são de Deus, pela palavra de Deus. Amém? E aí ele vai dizer aqui, né? Com relação à compostura de vestidos, irmãos, irmãs, né? Mais especificamente, o nosso vestir tem que ser para agradar a Cristo, e se nós agradarmos a Cristo, nós vamos também agradar o nosso marido. Você não precisa andar feia, só não deve andar de maneira que você vai chamar o olhar de outros homens lá fora. Pense sempre, quando você for se vestir, pense, será que eu estou agradando a Cristo dessa maneira? Será que Cristo está feliz com isso? Se você tiver dificuldade em entender sobre isso, peça o conselho do seu esposo. Pergunte para ele: amor, como tá esse vestido que eu estou usando, essa roupa que eu estou usando? O que você acha sobre essa roupa? Tá boa, não tá boa? Você acha que tá vulgar, não tá? Né? Enfim. E eu sei que ele vai ajudar você a enxergar isso. Quando a Bíblia diz que o corpo da mulher pertence ao marido e que o corpo do marido pertence à mulher, se a mulher aplicar isso dentro de sua casa, né, dentro da sua família, ela vai testemunhar Cristo, certo? Então, dentro de casa, irmãos, é uma situação totalmente diferente. Você, entre quatro paredes com o seu esposo, você pode usar aquilo que lhe agradar, aquilo que agradar o seu esposo, né? Mas fora de casa é uma outra situação. Marido nenhum gosta de ver a sua esposa sendo exposta. Marido nenhum gosta de ver a sua esposa atraindo olhares lá fora. E aí, de repente, você pode pensar assim: mas não precisa usar roupa assim para atrair um olhar do lado de fora. Você tem razão, há muitos homens maliciosos lá fora que não dependem de uma roupa curta para olhar, mas isso não significa que nós, como esposas, vamos fazer isso acontecer, vamos provocar essa situação, porque em primeiro lugar nós agradamos a Cristo, e tendo agradado a Cristo, vamos agradar também os nossos cônjuges, tá certo? Agora o versículo 4 que vai dizer assim: mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, irmãs, aqui o apóstolo Pedro está falando do nosso jeito. O jeito da mulher cristã deve se diferenciar da mulher que não conhece Jesus Cristo, tá
tá certo? Por quê? Porque a mulher que é cristã, ela deve ter um espírito manso e quieto. Irmãs, o que mais ajuda a mulher nesse sentido é a oração. É buscar força para obedecer essa palavra em oração. Irmãs, a oração ajuda na obediência, porque ela traz força para obedecermos. É claro que não é fácil de uma hora para outra a gente deixar de fazer qualquer coisa ruim contrária a isso aqui, né? Mas nós precisamos cada dia mais orar para que cada dia mais o Espírito Santo de Deus esteja dominando o nosso ser, né? Para que o nosso eu espiritual esteja muito acima do nosso eu carnal. Versículo 5 vai dizer assim: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Então, irmãos, um espírito manso e quieto, uma compostura de vestidos, né? Aquela mulher que não coloca em primeiro lugar a sua beleza, a sua aparência, aquela mulher que tem porte de cristã, de verdadeira cristã, aquela mulher que tem o porte dentro da sua casa, compostura dentro da sua casa, que lida com o seu esposo de maneira a agradá-lo, né? Então, tudo isso é agradável a Deus. Tudo isso, irmãos, produz bênção dentro das nossas casas. Muitas vezes as mulheres acham que a culpa das suas casas serem como das suas famílias serem como é a culpa do seu esposo. Mas olha, vou voltar a dizer, a bênção de Deus pode vir através da sua posição. Coloque-se na posição que você pode chegar a ganhar o seu esposo, que você pode chegar a ganhar os seus filhos, se você estiver em sujeição a Deus. É isso que diz aqui no versículo 1. Agora então, irmãos, nós vamos para as palavras do apóstolo Paulo, que fica lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 22. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele faz aqui uma analogia que compara o casamento entre homem e mulher com o casamento de Cristo e a igreja. E ele diz para nós olharmos para o casamento entre Cristo e a igreja, para seguirmos esse exemplo. Irmãos, tudo que eu estou falando aqui é uma semente para que o seu casamento tenha longevidade. Se o seu casamento está à beira do abismo, se o seu casamento está à beira de se quebrar, comece a colocar em prática hoje tudo isso que eu estou falando aqui para você, que você vai receber da parte de Deus a bênção do seu casamento ser liberto. Transforme a sua vida, mude a sua postura. Vamos lá, Efésios capítulo 6, versículo 22 vai dizer assim: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Eu sei que isso é chocante para a realidade de hoje, mas é porque o mundo se apartou muito de Cristo. Não é porque isso aqui que nós estamos falando está errado, muito pelo contrário. Se nós quisermos a bênção de Deus, é assim que nós vamos semear, tá certo? Então, o que seria sujeitar-se ao esposo? Seria você se fechar no seu quarto, você orar pela vida do seu esposo e o que Jesus colocar sobre a vida dele, você só seguir. Você não precisa tomar a decisão de nada, deixe que a decisão venha dele. Vamos lá. Algumas expressões, irmãos, dentro de casa facilitam isso. Como, por exemplo, se você disser assim para o seu marido: o que você acha sobre isso e isso e isso? Olha, eu tô pensando em fazer isso aqui, o que você acha? Né? Ou, por exemplo, olha, eu queria fazer tal coisa, pode ser? Pode ser assim? Você está se sujeitando sem peso, sabe? Isso não deve ser uma coisa forçada. É uma coisa boa, é uma coisa agradável que traz a bênção de Deus. E a gente, irmãos, a gente não consegue entender o que significa isso até que a gente dê os primeiros passos. Quando você começa a dar os primeiros passos, isso vai se tornando cada vez mais leve.
Irmãs, não vamos dar legalidade para o inimigo destruir as nossas famílias, amém? Versículo 23 diz assim: Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então você imagina assim, olha, Paulo aqui está fazendo uma comparação. Cristo é o cabeça da igreja. Quem é o cabeça na sua casa? É o seu esposo. Portanto, as decisões que vocês vão fazer, o que vocês vão deixar de fazer, precisa passar pela mente do seu esposo, precisa passar pela aprovação dele. Amém? Não significa que você não vai falar, que você não vai compartilhar com ele os seus planos, mas que sim, você vai esperar que ele tenha a melhor decisão, tá certo? Quando a mulher se sujeita ao marido, ela está se sujeitando a Cristo. Por quê? Porque ela está seguindo o exemplo da igreja. A igreja é sujeita a Cristo, né? Não a igreja do mundo, a igreja que é corpo de Cristo. Nós não estamos falando das religiões, estamos falando da igreja, aquele corpo espiritual de Cristo é sujeito ao cabeça. Assim como, por exemplo, eu estou aqui movendo as minhas mãos, por quê? Porque o comando vem do cérebro. Assim também é a igreja. A igreja é movida em sujeição ao cabeça, que é Cristo. Assim a mulher, quando está em sujeição ao seu marido, não importa quem seja o seu marido. Veja bem, não importa quem seja o seu marido. Se ele tem algum vício, se ele é uma pessoa ruim, não importa, apenas esteja em sujeição. É isso que a palavra de Deus diz, tá certo? Porque pelo seu porte você pode vir a ganhar o seu marido. Versículo 24 diz assim: De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, irmãs, essa é a palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu ainda quero frisar mais uma coisa. Eu sei que para a mulher no mundo de hoje é extremamente difícil isso. Isso exige uma maturidade cristã. Isso exige, irmãos, que a gente ore muito para que isso esteja na nossa vida, certo? Porque isso daqui é a morte do eu também, né? Faz parte da morte do eu. A sujeição faz parte da morte do eu. Então vamos orar, vamos pedir a Deus para que tudo isso esteja acontecendo nas nossas vidas, para que o nosso lar seja referência onde nós estamos, né? Que seja um lar de paz, que seja um lar abençoado, que Cristo esteja sempre sendo o Senhor das nossas casas, o Senhor da nossa família. Vamos orar consagrando as nossas famílias a Cristo, mas não vamos apenas orar, vamos também colocar em prática a palavra de Deus. Independente do quão difícil seja, independente do custo que seja, nós vamos colher lá na frente a bênção de Deus. Está certo? Nós precisamos nos preparar, irmãs. Nós precisamos nos preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo e preparar também a nossa família. E tudo isso pode começar da nossa postura. Então vamos nos colocar na posição que Cristo quer de nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.